Você não precisa esperar um milagre para mudar sua vida em 2026. Muitas vezes, o que te prende não é falta de capacidade, é o excesso de caos emocional, decisões adiadas e hábitos que você sabe que estão te sabotando. Este conteúdo é um convite para você finalmente organizar sua mente, suas prioridades e sua vida, de forma prática, clara e realista. Aqui eu vou te mostrar como construir disciplina, recuperar foco, curar feridas internas e criar uma versão de você que até quem te conhece hoje vai se surpreender. Você anda cansado de repetir ciclos? Já sentiu que merece mais, mas parece travado? Já se pegou pensando, eu poderia estar muito melhor do que estou agora? Então essa mensagem é para você. Se isso faz sentido, já deixa o like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque eu vou te entregar ferramentas reais para transformar seu ano. E quando terminar, acessa o conteúdo exclusivo no comentário fixado. Vamos ajustar sua vida agora, começando pela verdade que mais evitamos. Muita gente sonha com uma vida completamente diferente, mas evita encarar a verdade mais incômoda. Nada muda enquanto a pessoa continua sendo a mesma. É duro admitir, mas muitos problemas não vêm apenas do mundo, das circunstâncias ou das pessoas ao redor. Muitas vezes, eles nascem dentro da própria falta de postura, disciplina e clareza. Esse é o choque de realidade que quase ninguém gosta de aceitar. Quando olhamos para a vida com honestidade, percebemos que o tempo está passando e não pergunta se estamos preparados. A cada ano, alguns evoluem, outros estacionam e alguns até retrocedem. O mais difícil é perceber que ficar parado também é uma escolha, e ela sempre cobra um preço alto mais adiante. Ao observar suas próprias decisões, fica evidente que não é a falta de oportunidade que paralisa, mas o excesso de desculpas. Sempre existe um depois, um quando der, um dia eu começo. Só que esse um dia nunca chega para quem vive buscando justificativas. O mundo não espera por quem decide adiar a própria vida. Em determinado momento, chega a hora de admitir que a vida não melhora por vontade, melhora por atitude. A diferença entre quem transforma a própria história e quem apenas assiste os outros avançarem está justamente na coragem de enfrentar a própria verdade, sem máscaras e sem drama. À medida que essa ficha cai, fica claro que conforto demais é perigoso. A zona onde tudo é do jeito que dá parece tranquila, mas é exatamente onde a vida bloqueia crescimento, sonhos e evolução. Permanecer nesse lugar pode até parecer mais fácil, mas sempre custa caro no futuro. Reconhecer isso pode doer, mas também liberta, porque quando alguém percebe que é parte do problema, automaticamente descobre que pode ser parte da solução. Esse é o ponto em que a consciência desperta e a vida começa a ter uma chance real de mudança. Depois dessa tomada de consciência, a visão sobre o próprio caminho muda completamente. Não dá mais para aceitar o mínimo, não dá mais para se esconder atrás de desculpas, não dá mais para viver esperando que a vida arrume tudo sozinha. Surge uma responsabilidade nova, mais madura e necessária. E é exatamente esse choque de realidade que se torna o primeiro passo para qualquer transformação verdadeira. Sem ele, tudo continua igual. Mesmas atitudes, mesmos resultados, mesma frustração. Com ele, nasce a possibilidade de construir algo maior, mais forte e mais digno do que você merece viver. E a partir desse entendimento, entramos naturalmente no próximo ponto desta jornada de mudança. A constatação dolorosa de que o mundo está seguindo em frente e você não. Existe um instante na vida em que você para de se enganar e começa a perceber com clareza que muita gente ao seu redor está avançando, enquanto você continua no mesmo lugar. Não é inveja, não é comparação tóxica,
É simplesmente a constatação de que o tempo está passando e você não está aproveitando como poderia. Em determinado ponto, fica impossível ignorar quando amigos começam a conquistar aquilo que você sempre quis: estabilidade, maturidade emocional, crescimento financeiro, paz interior, novas oportunidades. E não é que eles sejam melhores do que você, é que decidiram se mover enquanto você ficou esperando a hora certa. Com o passar dos dias, a vida vai enviando sinais. Conversas que antes eram iguais, agora parecem distantes. Pessoas que estavam na mesma fase já caminham em um ritmo diferente. Enquanto isso, a sensação de atraso começa a pesar. Não dói porque você não consegue, dói porque sabe que já poderia estar muito mais longe. Chega um momento em que você percebe que está sempre começando de novo, sempre recomeçando de um ponto que já deveria ter sido superado. É como se estivesse preso em um ciclo invisível, repetindo padrões que você jurou que ia abandonar. E essa percepção mexe profundo porque evidencia o quanto você deixou oportunidades escaparem. À medida que essa consciência cresce, surge também um certo incômodo interno, uma mistura de frustração, vergonha e reflexão. Você começa a questionar quantas chances já teve, quantos planos ficaram apenas na intenção e quantas vezes deixou sua vida em segundo plano enquanto priorizava medos, preguiça ou conforto emocional. Em meio a tudo isso, fica cada vez mais claro que ninguém vai chegar para te salvar. Não existe alguém que vai organizar sua vida, te empurrar para frente ou segurar sua mão o tempo todo. A responsabilidade é individual e reconhecer isso é doloroso, mas extremamente necessário. Com esse entendimento, vem também uma espécie de urgência silenciosa. Não é desespero, é consciência. Você percebe que não pode continuar vivendo como se tivesse tempo infinito. Cada ano que passa sem mudança não é apenas um ano perdido. É um pedaço de futuro que deixa de existir. Ao encarar essa realidade, a comparação deixa de ser competição e se transforma em inspiração ou alerta. Você pode olhar para quem avançou e escolher sofrer, ou pode olhar e decidir que também vai construir a sua virada. A diferença está na postura que você escolhe assumir a partir dessa percepção. Esse momento de perceber que ficou para trás não é uma sentença, é um chamado. É a vida dizendo: ou você desperta agora, ou continuará assistindo os outros viverem aquilo que também poderia ser seu. E quem entende isso com honestidade, começa finalmente a pensar em mudança de verdade. Para que essa mudança se torne real, é crucial identificar o que tem impedido seu avanço. A partir de agora, vamos falar sobre as prisões invisíveis que seguram a sua vida, mesmo quando você pensa que está tentando avançar. Existe algo que muita gente não percebe. Nem sempre é o mundo que te aprisiona. Muitas vezes são correntes internas, silenciosas, que você carrega sem notar. E essas prisões não fazem barulho, não chamam atenção, mas limitam seus passos todos os dias. Elas não estão fora, estão dentro de você. A primeira prisão é a mentalidade. Quando alguém acredita que não consegue, não nasceu para isso, não tem sorte, não tem talento, essa pessoa já se bloqueou antes mesmo de tentar. A mente cria limites que nem sempre são reais, mas passam a se comportar como se fossem. Enquanto o pensamento for pequeno, a vida continuará pequena. Outra prisão muito forte é o ambiente. O lugar onde você vive, as pessoas com quem convive e as conversas que consome moldam silenciosamente quem você se torna. Quando você está cercado de negatividade, mediocridade, reclamação e pessoas que não acreditam em crescimento, tudo isso te puxa para baixo sem que você perceba. É como tentar correr com correntes nos pés. Além disso, há a prisão dos hábitos. Porque não é o que você deseja que constrói sua vida, é o que você faz diariamente.
rotinas desorganizadas, sono mal cuidado, falta de disciplina, consumo excessivo de distrações, tudo isso mina suas forças aos poucos. Um hábito ruim raramente destrói alguém de uma vez. Ele destrói devagar, sem alarde, até que um dia você percebe o quanto ficou para trás. Ao juntar essas três prisões, mentalidade limitada, ambiente inadequado e hábitos sabotadores, o resultado é previsível. A pessoa sente que se esforça, mas não sai do lugar. Trabalha, tenta, sonha, mas parece que algo sempre puxa para trás. E na maioria das vezes não é azar, é estrutura de vida mal construída. Quando essa ficha começa a cair, surge uma compreensão importante. Não adianta só querer um futuro melhor se você continua preso ao que te mantém igual. Não adianta falar de mudança se a cabeça continua funcionando como antes, se você permanece cercado pelas mesmas influências e repetindo os mesmos comportamentos. Aos poucos torna-se evidente que crescimento não depende apenas de motivação. Depende de ajustar a forma de pensar, de selecionar melhor as pessoas e ambientes que fazem parte da sua vida. E, principalmente, de mudar o que você faz todos os dias. Sem isso, qualquer promessa de evolução vira apenas discurso bonito. Perceber essas prisões não é motivo de culpa, é motivo de clareza. Porque enquanto você acredita que é o destino, é Deus não querendo, é a vida que não ajuda, você fica impotente. Mas quando entende que existem fatores que você pode ajustar, começa a recuperar o controle que parecia perdido. E quando essa consciência chega, a mudança deixa de ser apenas desejo e passa a ser uma necessidade. Mesmo após identificar essas prisões, é comum que a mudança ainda não aconteça. Surge a pergunta: se eu já sei disso, por que ainda não mudei? Isso nos leva a um dos maiores sabotadores da vida, que destrói seu futuro sem que você perceba. É aqui que entra um dos maiores sabotadores da vida de qualquer pessoa: o erro silencioso de acreditar que ainda tem tempo demais para resolver tudo. Essa sensação enganosa cria uma falsa tranquilidade que paralisa. Muitos vivem como se a vida fosse ilimitada, como se sempre houvesse amanhã, mês que vem, ano que vem. Só que os anos passam de forma discreta e implacável. Quando você percebe, sonhos envelhecem, oportunidades desaparecem, energia diminui e aquele potencial enorme que você tinha começa a ser substituído pelo peso do arrependimento. Outro grande problema é confundir movimento com progresso. Há quem esteja sempre ocupado, sempre correndo, sempre fazendo algo, mas nada realmente direcionado. Viver em modo automático, apenas reagindo aos acontecimentos, também é um erro perigoso. Você trabalha, se cansa, se desgasta, mas continua longe de onde gostaria de estar. Existe ainda um detalhe que quase ninguém admite. Muitas pessoas preferem permanecer na ilusão de que um dia vai dar certo, do que encarar o desconforto de fazer o que é necessário agora. É mais fácil se consolar com promessas internas do que enfrentar a disciplina, o esforço e a ruptura que a mudança verdadeira exige. Com o tempo, esse comportamento sutil cria uma rotina onde tudo fica mais ou menos feliz, mais ou menos realizado, mais ou menos confiante. Nada é totalmente ruim, mas nada é realmente extraordinário. E é justamente esse meio termo que destrói tanto quanto o fracasso declarado, porque anestesia. À medida que esse padrão se repete, o futuro vai sendo silenciosamente comprometido. Pequenas decisões mal tomadas hoje viram grandes consequências amanhã. Hábito após hábito, escolha após escolha, você constrói uma vida que não representa o que poderia ser. Por outro lado, enxergar esse erro não é motivo para desespero, é um convite para despertar. Quando você percebe que esse silêncio é o verdadeiro inimigo, começa a entender que precisa agir com mais consciência, mais intenção
e mais responsabilidade sobre seu próprio destino. A partir dessa compreensão, fica evidente que não dá mais para viver empurrando a vida com a barriga. Ou você assume controle agora, ou continuará assistindo sua própria história escapando das mãos. Reconhecer o erro oculto que sabota seu futuro nos leva ao momento crucial, o instante em que você decide mudar de patamar e parar de apenas sobreviver. Depois de enxergar o quanto o erro silencioso vem roubando suas chances, algo muda por dentro. Surge um incômodo diferente, não mais aquele desconforto que paralisa, mas uma inquietação que desperta. É como se, de repente, você percebesse que não foi feito apenas para existir, mas para viver com propósito, direção e dignidade emocional. Em um determinado momento, a ficha cai de verdade. Você entende que continuar vivendo no piloto automático não é opção. A vida não pode ser simplesmente suportada. Ela precisa ser construída. E esse é o instante em que nasce o ponto de virada. Quando você escolhe assumir o volante da própria história. Não é uma decisão cinematográfica. Muitas vezes é silenciosa, íntima, mas extremamente poderosa. É quando você olha para si mesmo com honestidade e diz: chega, eu mereço mais do que isso, eu posso mais do que isso, eu vou fazer diferente. Essa decisão não muda tudo na hora, mas muda algo essencial, sua postura diante da vida. A partir daí, você começa a parar de agir apenas por impulso e passa a agir por consciência. Em vez de apenas reagir ao que acontece, começa a construir o que deseja viver. Essa mudança interna é profunda, porque deixa de depender de motivação passageira e passa a se sustentar em responsabilidade e compromisso consigo mesmo. Com isso, o significado das coisas também muda. O esforço deixa de ser sofrimento e passa a ser investimento. A disciplina deixa de parecer um peso e passa a ser uma proteção para o seu futuro. A dor do crescimento começa a fazer mais sentido do que a dor de permanecer parado. Gradualmente, você entende que viver de verdade não é ter uma vida perfeita, mas ter uma vida alinhada com quem você quer se tornar. É aceitar que haverá desafios, cansaço, inseguranças e momentos difíceis, mas que ainda assim vale a pena, porque agora existe um rumo claro. À medida que essa nova mentalidade se fortalece, a palavra sobrevivência vai perdendo espaço. Você deixa de apenas suportar os dias e passa a construir intenções para eles. A vida ganha mais peso, mais verdade e mais propósito. Não é mais sobre passar o tempo, é sobre fazer o tempo valer. Esse ponto de virada também traz uma nova relação com o passado. Em vez de viver lamentando o que não fez, você começa a usar suas falhas como aprendizado. O que antes era culpa se transforma em combustível, e aquilo que parecia perda agora se torna experiência. Com o despertar da vontade de viver de verdade, chegamos à fase concreta, a da construção, na prática, da versão irreconhecível de você mesmo. Depois que a decisão de viver de verdade se estabelece dentro de você, começa uma fase mais concreta, a da construção. Não é mais apenas sobre querer mudar, agora é sobre estruturar essa mudança. É aqui que se entende que a transformação não é mágica. Ela é construída tijolo por tijolo, atitude por atitude, dia após dia. A partir desse momento, você percebe que a primeira obra não é externa, é interna. Antes de mudar a vida, é preciso mudar a mente. A forma como você pensa sobre si mesmo, sobre suas capacidades e sobre o mundo precisa ser fortalecida. Uma mente treinada para desistir sempre vai buscar o caminho mais fácil. Uma mente preparada para vencer aprende a sustentar processos. Em seguida, fica claro que a disciplina deixa de ser inimiga e se torna aliada. Não é sobre viver uma vida rígida e sem prazer, mas sobre criar consistência.
O que transforma alguém não são grandes atitudes isoladas, mas pequenos comportamentos repetidos com intenção. É a escolha diária de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a vontade não ajuda. Com o passar do tempo, você entende que o silêncio também é parte da construção. Nem todo passo precisa ser anunciado, nem toda conquista precisa ser exposta. Existe uma fase em que você trabalha quieto, amadurece em paz e se fortalece longe do barulho. E justamente nesse silêncio, a sua nova versão vai ganhando forma. Além disso, começa a ficar evidente que a vida exige organização emocional. Não dá para ser alguém irreconhecível carregando mágoas, inseguranças e ressentimentos como armaduras. A verdadeira evolução acontece quando você resolve dentro o que sempre te desestabilizou por fora. Crescimento emocional sustenta crescimento de vida. Ao mesmo tempo, surge uma nova relação com o esforço. Você para de encarar desafios como inimigos e passa a enxergá-los como etapas necessárias. Cada dificuldade se transforma em treino, cada obstáculo vira preparação. A nova versão de você não foge de problemas. Aprende a lidar com eles com mais maturidade. Com isso, os hábitos começam a se alinhar com quem você deseja ser. Você passa a cuidar melhor da sua energia, do seu tempo, das suas prioridades. O que antes era feito no impulso agora começa a ter propósito. A vida deixa de ser conduzida apenas por emoções e passa a ser guiada por consciência. Gradualmente, você vai se distanciando daquela versão antiga, insegura, cansada, perdida, e vai se aproximando de alguém mais firme, mais centrado e mais preparado para a vida. Não é que os problemas desaparecem, é você que se torna maior que eles. E quando essa evolução começa a ser notada, nasce uma sensação poderosa. Você finalmente está se tornando a pessoa que sempre soube que poderia ser. Conforme você cresce e se fortalece, uma etapa inevitável se apresenta. Será preciso abrir mão de muitas coisas e pessoas para continuar avançando. É hora de encarar as renúncias necessárias para a sua liberdade. Chega um ponto na jornada em que você entende que crescer não é apenas adicionar coisas novas na vida, mas também saber o que precisa ser deixado para trás. Nem toda bagagem que você carrega merece ocupar espaço no futuro que está construindo. Essa é uma das partes mais difíceis do processo, aceitar que algumas renúncias são necessárias. Logo se percebe que certas companhias, por mais antigas que sejam, não combinam mais com a sua nova fase. Pessoas que vivem presas na negatividade, que desmotivam, que diminuem seus sonhos ou que vibram contra o seu progresso, não podem caminhar ao lado de alguém que decidiu evoluir. Não é sobre se achar melhor que elas, é sobre proteger a saúde emocional. Com o tempo, também fica claro que hábitos antigos precisam ser cortados. Rotinas improdutivas, distrações excessivas, comportamentos que consomem sua energia e roubam seu foco já não fazem sentido em uma vida guiada por propósito. Segurar isso é o mesmo que tentar correr carregando peso extra nos ombros. Outra renúncia importante envolve expectativas. Você começa a abrir mão da necessidade de agradar todo mundo, de ser compreendido o tempo todo, de receber aprovação constante. Libertar-se dessa dependência emocional dói, mas traz uma leveza enorme, porque finalmente você passa a viver de acordo com o que é certo para você e não com o que esperam de você. Ao longo desse processo, o ego também precisa ser colocado no lugar. Existe um momento em que você precisa admitir que errou, que desperdiçou tempo, que tomou decisões ruins. Abrir mão da imagem de perfeito é doloroso, mas extremamente libertador, porque abre espaço para aprender, evoluir e se reconstruir com mais verdade. Enquanto essas renúncias acontecem, uma transformação profunda começa a ocorrer dentro de você. A vida, que antes estava cheia de peso, começa a ganhar clareza.
O que parecia perda, na verdade, se revela como libertação. Em meio a tudo isso, surge um aprendizado essencial. Nem tudo que dói é ruim. Algumas dores são de cura, de crescimento, de realinhamento. Com esse entendimento amadurecido, a visão sobre o futuro muda novamente. Você passa a enxergar que cada renúncia abriu espaço para algo mais saudável, mais consistente e mais alinhado com a pessoa que está se tornando. Depois que você se liberta do que te atrasa, inevitavelmente chega um período desafiador, a fase em que quase ninguém acredita em você. Paradoxalmente, é exatamente nesse momento que o seu crescimento se intensifica. Em determinado ponto da transformação, chega a etapa mais silenciosa e, ao mesmo tempo, mais determinante. É aquela fase em que quase ninguém vê o que você está construindo. Poucos entendem suas escolhas e alguns até duvidam de você. Não é incomum que, justamente quando você mais precisa de apoio, encontre descrença e julgamento. Logo fica evidente que muitas pessoas só acreditam quando veem resultados prontos. Enquanto você está na fase do processo, enquanto ainda está arrumando sua vida internamente, muita gente olha e pensa que é apenas mais uma tentativa. Essa falta de fé alheia mexe, mas ensina. Com o tempo, você percebe que o silêncio dos outros serve como um teste de convicção. É nesse período que você aprende a continuar mesmo sem aplausos, a persistir mesmo sem reconhecimento e a acreditar em si quando ninguém mais parece acreditar. Esse fortalecimento interno cria uma maturidade que nada e ninguém podem tirar. Pouco a pouco, você descobre que a validação externa não é mais essencial. Em vez de buscar aprovação, passa a buscar consistência. Em vez de tentar provar algo para os outros, começa a provar para si mesmo que é capaz de sustentar disciplina, foco e comprometimento. Nesse percurso, muitos se afastam, alguns criticam, outros subestimam. Paradoxalmente, isso acaba sendo positivo. A ausência de plateia te obriga a crescer por dentro, sem precisar de narrativa. A sua transformação passa a ser mais autêntica porque não é feita para impressionar, é feita para evoluir. Ao atravessar essa fase, surge um senso de independência emocional extremamente poderoso. Você deixa de ser guiado por expectativas externas e aprende a caminhar pelo que acredita ser certo. Conforme o tempo passa, a confiança começa a nascer não das palavras, mas da prática diária. Cada pequeno avanço, cada atitude consistente, cada vitória interna fortalece sua identidade. Entre tudo isso, surge um entendimento profundo. O período de descrença alheia nunca foi uma punição, sempre foi treinamento. Foi a etapa em que você aprendeu a caminhar com suas próprias pernas. Quando essa consciência se firma, você entende que, se conseguiu crescer sem apoio, será ainda mais forte quando as coisas começarem a florescer. O amadurecimento dessa fase prepara o terreno para algo muito especial, o momento em que a vida começa a responder à sua transformação. Depois de atravessar a fase do silêncio e da dúvida, algo interessante começa a acontecer. Sem alarde, sem espetáculo, a vida começa a dar pequenos sinais de que está respondendo à sua mudança interna. Você percebe que, pouco a pouco, as coisas começam a fluir de um jeito diferente, como se o mundo finalmente estivesse alinhado com a sua nova postura. Em um primeiro momento, os sinais não são gigantes, mas são claros. A sua mente fica mais firme, suas emoções se tornam mais estáveis, suas decisões começam a ter mais consciência. Você deixa de reagir impulsivamente e passa a agir com mais sabedoria. Esse controle emocional é um dos primeiros indícios de que algo profundo mudou. Logo depois, o respeito começa a aparecer. Não porque você exige, mas porque sua postura naturalmente transmite isso.
Pessoas que antes não te levavam tão a sério passam a enxergar maturidade nas suas atitudes. A forma como você se posiciona, fala e enfrenta situações começa a refletir alguém mais preparado para a vida. Com o passar dos dias, as oportunidades também começam a surgir. Não de maneira milagrosa, mas através das portas que você agora tem coragem e estrutura para abrir. A disciplina que antes parecia pesada começa a gerar resultados. O esforço que parecia invisível começa a gerar retorno. Nesse ritmo, a autoestima se fortalece. Você passa a confiar mais em si, não porque alguém disse, mas porque os resultados comprovam. Cada conquista, por menor que seja, valida seu esforço. Essa sensação de progresso não só motiva, como cria uma paz interior que você talvez nunca tenha sentido antes. Ao mesmo tempo, as pessoas ao redor começam a notar a diferença. O que antes era dúvida vira admiração discreta. Não porque você mudou para aparecer, mas porque evoluiu de dentro para fora. A sua nova energia começa a falar mais alto do que qualquer explicação. Em meio a tudo isso, a vida ganha um gosto novo. Existe uma tranquilidade diferente em saber que você está no caminho certo. Gradualmente, você percebe que já não é a mesma pessoa. A dor que antes te derrubava agora te fortalece. As situações que antes te descontrolavam agora são tratadas com maturidade. A insegurança vai cedendo espaço para a convicção. E isso mostra que a transformação deixou de ser promessa e virou realidade. É este cenário de confirmação que nos conduz ao momento mais impactante. Aquele em que você olha para si mesmo e percebe que está irreconhecível, no melhor sentido possível. Chega um momento em que tudo aquilo que parecia distante finalmente se concretiza. Você se olha e percebe que não é mais a mesma pessoa que começou essa trajetória cansada, confusa e perdida. A postura mudou. A mentalidade é outra, a forma de reagir à vida é completamente diferente. Não foi sorte, não foi acaso, foi construção consciente. Com o passar do tempo, o que antes era apenas tentativa virou identidade. A disciplina deixou de ser esforço e se transformou em parte de quem você é. A autocobrança excessiva foi substituída por responsabilidade madura. Aquela insegurança constante deu lugar a uma confiança tranquila, baseada em resultados e crescimento real. Nesse ponto, você percebe que não precisou provar nada para ninguém. O verdadeiro impacto foi provar para si mesmo que era capaz. O respeito que recebe hoje não veio de palavras bonitas, veio de postura, consistência e atitude. A versão antiga, frágil e instável, ficou para trás. E isso traz uma sensação de vitória muito mais profunda do que qualquer aplauso externo. À medida que essa nova fase se consolida, a vida ganha outro significado. Não é mais sobre sobreviver, não é mais sobre remendar o que estava quebrado. Agora é sobre construção, expansão, propósito. Você entende que não foi apenas uma mudança de ano, foi uma mudança de identidade. No meio disso tudo, surge uma gratidão diferente. Gratidão não apenas pelo que conquistou, mas por não ter desistido quando tudo parecia pesado demais. Você agradece a versão antiga por ter suportado, mas honra a versão atual por ter decidido crescer. Esse equilíbrio emocional cria uma paz que antes parecia impossível. Além disso, as escolhas passam a ter outro peso. Você seleciona melhor suas relações, protege melhor sua energia, cuida mais da sua mente. O que antes te abalava hoje já não tem o mesmo poder. A vida continua com desafios, mas agora você tem estrutura para enfrentá-los, e isso muda tudo. Quando esse estágio chega, fica impossível não se admirar de forma positiva. Não é ego, é reconhecimento, é olhar para o passado e perceber o quanto evoluiu.
É enxergar que cada dor, cada renúncia, cada momento de silêncio construiu exatamente a pessoa forte, firme e capaz de viver uma vida digna do seu potencial. Chegando até aqui, fica impossível não olhar para sua própria vida com mais seriedade, mais carinho e mais responsabilidade. Tudo o que falamos não foi para te pressionar, mas para te lembrar do quanto você é capaz, do quanto você tem potencial e do quanto ainda existe de grande dentro de você, esperando para ser colocado em prática. Você não está atrasado, não está perdido, não está acabado. Você apenas precisava despertar. E se você chegou até esse momento do vídeo, essa virada já começou dentro de você. Agora, eu quero que você faça algo importante para você mesmo. Escreva nos comentários uma frase que represente o compromisso que você vai assumir com a sua vida a partir de hoje. Pode ser algo como: eu vou virar meu jogo em 2026. Eu mereço uma vida melhor. Ou crie a sua própria declaração. Isso não é apenas um comentário, é um marco. É você registrando o início da sua transformação. Quero ver sua força, sua decisão e sua coragem escritas ali. Lembre-se, 2026 não precisa ser um ano qualquer. Pode ser o ano em que você finalmente se reencontra com a sua melhor versão. A vida muda para quem decide mudar. Continue acreditando, continue se levantando, continue evoluindo. Você é mais forte do que imagina e está muito mais perto do que pensa. O mundo pode até duvidar, mas quem decide o seu destino é você. Muito obrigado por ter assistido. Se esse vídeo falou com você, curta, se inscreva e permaneça comigo nessa caminhada. Agora, assista o vídeo que está aparecendo no card, porque ele vai ampliar ainda mais essa transformação. E não esqueça de acessar o conteúdo exclusivo no comentário fixado. Vamos juntos, sua nova história já começou.